Pois é, gente. Novamente, olha, frio, gente. Na verdade, tinha que usar touca e luvas. Porque nós estamos agora com 6 graus, mas é um frio danado, né? Mas eu resolvi, então, fazer um vídeo rapidinho aqui, sentado novamente na nossa varanda. Mas o frio é intenso. Pois, gente, vou falar hoje de um enfermeiro de UTI que se apresentou juntamente com o ministro da Saúde, Jens Spahn, e também o presidente do Instituto Robert Koch, Vila, o chefe ali. Tá? Então, de vez em quando eles dão uma conferência de imprensa e falam nisso. Normalmente, sempre se encontra o ministro junto com o presidente do instituto e muitas vezes eles têm como é que a gente diz? Eles gostam de convidar mais alguém junto para fazer essa conferência. E naquele dia que aconteceu semana passada, quinta-feira, nessa conferência, eles convidaram o enfermeiro de UTI, Ricardo Lange, né? Para ele, então, apoiar aquilo que o nosso atual governo, do jeito que ele age, né? Então, para ele apoiar nisso, com as palavras deles, o jeito de agir do nosso governo. Mas foi um tiro que saiu maciçamente pela culatra. O ministro federal da Saúde, Jens Spahn, e o presidente do Instituto, Robert Koch Lothar Wieler, trouxeram na quinta-feira passada à Conferência de Imprensa Federal um enfermeiro de cuidados intensivos, Ricardo Lange, que, além de seu trabalho na frente hospitalar, também informa regularmente sobre seu trabalho no jornal Tagesspiegel de Berlim. E no meio disso tudo, enquanto no início ele estava até apoiando o governo, mas aí com o passar do tempo, também os repórteres, os jornalistas fazendo várias perguntas a ele também, ele então, respondeu, ou não sei se ele esquentou com o assunto, né? E começou a responder de forma diferente, desejado pelo nosso ministro de Saúde. Por exemplo, a enfermagem vem trabalhando no limite há muitos anos, mas infelizmente ninguém se interessou por ela até agora. Até hoje não me foi apresentado um conceito coerente e funcional que impeça tais cenários no futuro, mas que também nos apoie em nosso trabalho e torne uma vida familiar normal novamente possível para eles. Então você já pode imaginar que isso foi uma boa que o nosso ministro levou ali, né? E o cara, o tal de Roberto Lange, ele trabalha para uma Zeitarbeitsfirma, quer dizer, uma empresa que empresta enfermeiros. Quer dizer, ele trabalha uma vez quando é necessário no hospital, daqui a 2, 3 semanas no outro hospital, certo? Então ele é alguém que é trazido para vários hospitais e conhece realmente a situação. E nisso ali, falando seriamente que isso que está acontecendo, quer dizer, essa tal ocupação dos leitos de UTI, já acontece há muitos anos. Aquilo que aqui, nós, no nosso canal, sempre passamos para vocês. Que isso, na verdade, não é uma novidade. E que também o meu mano, que trabalha no hospital no norte da Alemanha, também já disse que uma ocupação de 80% a 90% dos leitos de UTIs é normal.
É lógico, porque os leitos de UTIs são os mais caros que existem na área hospitalar, né? Então, lógico que o hospital, que também vive do faturamento, não vai fazer um grande investimento em leitos de UTI, sabendo que vão ficar vazios, né? Então, ele vai fazer o investimento necessário para alcançar uma certa ocupação e sempre ter uma certa taxa de leitos livres, né? Eles não vão fazer um investimento alto de ter, vamos dizer, 50% dos leitos de UTI vazios e 50% ocupados. Isso ninguém faz, né, gente? Isso é lógico. Isso é uma coisa do din-din, né? Foi-lhe feito a seguinte pergunta pelos jornalistas: você poderia diminuir a infecção e o número de pacientes, mas você não faz isso? Você conta com você e seus colegas trabalhando no limite absoluto todos os dias e mantendo a coisa unida? Olha, essa pergunta, essa tradução acho que não deu. Do jeito que o governo age, é o seguinte: podendo diminuir o número de infecção e o número de pacientes, mas não faz isso, é que se conta com os hospitais, que tem as pessoas, os enfermeiros trabalhando no limite. Se essa for, não está bem esclarecido, né? Mas, enfim, a pergunta foi o seguinte: você realmente pensa da estratégia? O que você pensa realmente da estratégia do ministro Spahn e do governo federal de basear o controle pandêmico na utilização das UTI, quer dizer, na ocupação, né? Ele respondeu, esse tal enfermeiro, que ele acha essa estratégia um pouco problemático. Não é apenas ideal para o paciente, porque ele não recebe o tratamento ideal que deveria receber na unidade de terapia intensiva, mas também para o pessoal, porque eles são julgados no fundo, por assim dizer, e são confrontados com a responsabilidade. As unidades de terapia intensiva já estão cheias. Então você tem que saber que uma UTI já estava cheia antes da pandemia existir. E as unidades de terapia intensiva já estavam claramente sobrecarregadas antes da pandemia, devido à escassez de pessoal. Isso ele falou ali. Foi um baque por tal ministro e aquele presidente ali, né? Há também UTIs que não podem sequer chegar a todas as camas porque o pessoal simplesmente não está lá. Quer dizer, eles não têm enfermeiros o suficiente. Esse não é um debate que só estamos tendo agora. Mas deveríamos tê-lo tido há 3, 4 ou 5 anos atrás. É isso que nós viemos falando para vocês também, que essa situação vem se agravando há mais de 20 anos, gente. Fechamentos de hospitais, diminuindo enfermeiros, etc., né? E se tivéssemos agido mais cedo, e se tivéssemos levado a sério a falta de pessoal mais cedo, então teríamos uma situação muito mais relaxada hoje, porque teríamos sido capazes de ocupar muito mais camas, mas também de cuidar deles. Então é o seguinte: também não adianta ter mais camas porque não tem enfermeiros suficientes. Só para vocês saberem, só no ano passado, 2020, 9.000 enfermeiros de UTI deixaram os hospitais, né?
E o que o nosso governo federal fez ano passado? Ele, nessa crise, né, ele colocou uma nova lei que, para os hospitais, né, a partir de 75% das UTIs ocupadas, os leitos de UTIs ocupados, eles ganham mais ajuda do governo, né? Quer dizer, se você tem 100 leitos, vamos dizer, pegar por alto, né? 100 leitos de UTI, né? Tendo 75 leitos ocupados, você recebe uma ajuda extra do governo federal, né? Mas acontece que muitos hospitais não chegam a tanta ocupação. Então, o que eles fizeram? Eles baixaram o número de UTIs. Então, em vez de 100, que eles tinham, por exemplo, uma ocupação antes de 50%, isso é só um exemplo, tá, gente? Isso não confere, só para vocês terem uma ideia. Então, um hospital que teve, por exemplo, 100 leitos de UTIs, desses, no início do ano passado, tinha 50 leitos ocupados, 50%. Ele não ia receber a ajuda do governo. Saiu a nova ordem, lei do governo, com 75% de ocupação dos leitos, eles iam receber mais ajuda do governo. Então, o que o pessoal ali do hospital pensou? Vamos tentar chegar a esses 75% para receber ajuda. Então, desses 100, com a mesma ocupação de 50, né, eles baixaram o número de leitos totais, né? Se eles conseguissem continuar 50% dos leitos ocupados, eles podiam dar uma olhada como é que a gente podia chegar a 75% de ocupação, né? Então, se eles continuassem com 50% dos leitos ocupados, então, para ter 75%, mais ou menos, tinha que baixar os leitos de UTI de 100 para 70. Para, então, esses 50, um pouco menos até, chegassem a 75% de ocupação. Não sei se vocês entendem bem, eu tento explicar, mas o meu português às vezes falha, né? E eles baixaram o número de leitos de UTI. Simplesmente tiraram 30 ou 35 leitos fora, né? E de repente, oficialmente, eles só tinham mais 70 ou 65 leitos oficialmente. Desses, 50 ocupados. Quer dizer, 75% do total dos leitos que eles tinham. E de repente, receberam ajuda do governo. É assim que funciona. E para nós, é dito, gente, os leitos de UTI estão praticamente cheios, né? Pois é, se as unidades de terapia intensiva já estavam cheias antes da pandemia, se havia escassez de pessoal mesmo antes disso, então estamos lidando com falhas na política. E forçar um país a fechar as UTIs por não ter conseguido trabalhar com o pessoal das UTIs normalmente por anos é atualmente problemático. E outra coisa, foi feita uma pergunta pelo bônus que já falei para vocês, que muitos enfermeiros, também cuidadores de velhinhos, receberam um tal de bônus, um prêmio, pelo trabalho, né? Pelo importante trabalho que só ano passado eles fizeram, né? Porque, na verdade, todos os anos eles fazem, né? Então, o governo prometeu de cada um receber um bônus. Mas esse bônus, em muitos não chegou, porque muitos não fariam parte desse processamento. Inclusive, esse Ricardo Lange, que é um enfermeiro que pula de um para outro hospital.
Ele deveria trabalhar num hospital fixo, né? Mas ele também faz o mesmo trabalho, mas ele não recebeu essa ajuda, né? E outra coisa também ele disse, depois quando você não é mais necessário, como no ano passado, no verão, lembram, no verão aqui na Alemanha, baixaram os números muito mesmo, né? Tudo desaparece novamente e depois você fica maravilhado no outono e pensa, oh meu Deus, precisamos de enfermeiros. A segunda onda está chegando. Então, ele descreve justamente assim como o governo reagiu, né? A primeira onda, que foi no março, abril, maio, aí começou a esquentar, que nem agora, vai começar a esquentar, os números, ó. Eles vão falar que é por causa das medidas que eles tomaram. Não, é por causa da temperatura um pouco mais elevada, que menos pessoas ficam doentes, né? E que na verdade, mais pessoas agora vão sair, ficar ao ar livre, né? E ele mesmo também criticou fortemente a política de vacinação do governo, dizendo: eu simplesmente não entendo porque as pessoas já estão falando de privilégios quando a população inteira ainda nem sequer foi oferecida uma vacinação. Acho que isso torna as pessoas ainda mais inseguras. Há aqueles que são céticos. Todos devem tomar sua decisão, não por pressão ou porque você quer qualquer privilégio. Pô, levou mais uma nosso ministro, né? Foi bonito de ver essa entrevista. Eu vou colocar o link aqui debaixo desse vídeo para vocês, né? Logicamente vai ser em alemão, mas vocês podem... debaixo do vídeo tem um certo mecanismo onde vocês podem colocar em português também, certo? Então, desejo para vocês um ótimo dia. Vocês podem ver que aqui a situação tá péssima, gente. Um grande abraço, até no próximo vídeo. Não esqueçam de ficar ligados no canal. Um grande abraço, até mais.